Diz o Salmo 104, como são grandes, Senhor, as vossas obras. O Salmo 145 também afirma: o Senhor é bom para com todos e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas. A criação tem a sua bondade e a sua perfeição próprias, mas não saiu totalmente acabada das mãos do Criador. Foi criada por etapas de aperfeiçoamento até atingir o ápice da vida, o futuro eterno do reino do Pai. Esse sim é o destino ao qual fomos predestinados em Cristo Jesus. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Efésios 1, 4, 6. Queridos irmãos, Deus tudo guarda e governa pela sua providência, pois como diz Hebreus 4,13, tudo está nu e patente a seus olhos, mesmo aquilo que depende da futura ação livre das criaturas. Muitas pessoas não alcançam tudo o que gostariam em suas vidas porque não tomam a iniciativa de assumir a responsabilidade pela própria existência e deixam-se dominar pelos obstáculos e desafios do dia a dia. As pessoas foram criadas para dominar sobre as coisas e acabam sendo dominadas por elas. O ser humano precisa estar na busca do seu domínio próprio, do seu autoconhecimento, a fim de que consiga viver em harmonia e paz no seu interior, pois esse é um instrumento para se chegar à felicidade. Como dizia Santa Teresa de Jesus, a causa de grandes males é o fato de não nos conhecermos devidamente e distorcermos o conhecimento sobre nós mesmos. Todas as criaturas, sejam anjos ou homens, que inteligentes e livres, podem e devem caminhar para o seu último destino, por própria escolha e decisão, sendo, portanto, liberdade para, se assim quiserem, desviar-se do amor de Deus. A vida só tem sentido quando ela está baseada na liberdade. Foi assim que entrou no mundo o mal moral, incomensuravelmente mais grave que o mal físico. Deus não é, de modo algum, nem direta nem indiretamente, causa do mal moral. No entanto, permite-o por respeito pela liberdade da sua criatura e misteriosamente sabe tirar todo o bem de onde o ser humano só vê o mal. Deus não criou o mal, mas sabe tirar dele todo o proveito para as suas criaturas. Deus, o Todo-Poderoso, jamais permitiria, por ser totalidade de amor, deixar qualquer mal existisse nas suas obras se não fosse suficientemente poderoso e bom para do próprio mal fazer surgir o bem. O pecado teve princípio na desobediência de Lúcifer, que por meio de seu orgulho não aceitou ser apenas um anjo e, querendo ser como Deus, foi banido dos céus para sempre. Então, como não conseguiu o que queria, sua proposta agora é fazer com que a maior criação de Deus negue o seu Criador. Então o pecado prospera quando o homem prefere a si próprio e não a Deus, desprezando o Pai eterno. Opta por si próprio contra Deus, contra as exigências da sua condição de criatura, e daí contra o seu próprio bem. Destinado a ser pleno com o Pai na glória, negou a si mesmo essa condição, dando ouvidos às seduções do diabo, e também quis ser como Deus. A Sagrada Escritura, a tradição e o magistério da Igreja ensinam que a morte entrou no mundo por causa do pecado do homem, e mesmo possuindo uma natureza mortal, Deus o destinava a não morrer. A morte foi, portanto, contrária aos desígnios do Deus Criador e entrou no mundo como consequência do pecado. A morte corporal, de que o homem estaria isento se não tivesse pecado, é, pois, o último inimigo, conforme está escrito em 1 Coríntios 15, 26. E é o inimigo
a ser vencido. Mas por que é que Deus não impediu o primeiro homem de pecar? São Leão Magno responde essa pergunta, quando ele diz: a graça inefável de Cristo deu-nos bens superiores aos que a inveja do demônio nos tinha tirado. São Tomás de Aquino também nos diz: nada se opõe a que a natureza humana tenha sido destinada a um fim mais alto depois do pecado. Efetivamente, Deus permite que os males aconteçam para deles tirar um bem maior. Daí a palavra de São Paulo em Romanos 5:20, onde ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso é que se diz lá na bênção do Círio Pascal: ó feliz culpa que mereceu tal e tão grande Redentor. O corpo e a alma humana se unem em profundidade, que graças à alma espiritual que o corpo, constituído de matéria, é um corpo humano e vivo. No homem, o espírito e a matéria não são duas naturezas unidas, mas a sua união forma uma única natureza. E cada alma espiritual é criada por Deus de modo imediato e não produzida pelos pais. A alma é imortal, ela não morre. Quando na morte se separa do corpo, para que no dia da ressurreição final se una de novo ao corpo. Deus enviou seu Filho amado, puro Espírito, para que lhe formar um corpo quis precisar da livre cooperação de uma criatura. Desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser a mãe do seu Filho uma virgem de Israel, uma jovem judia de Nazaré da Galileia, noiva de um homem da casa de Davi chamado José. E o nome da virgem era Maria, como nos diz Lucas 1:26-27. A Deus não existe o tempo. Todos os momentos são atuais, ocorrem no agora. Por isso, ele estabelece o seu desígnio eterno de predestinação, incluindo nele a resposta livre de cada homem à sua graça. Deus permitiu que os homens, por meio de sua liberdade, agissem como agiram, para que se cumprisse pelo poder divino todos os desígnios que de antemão havia decidido que se realizasse, conforme Atos dos Apóstolos 4:27-28, permitindo assim resultados, mesmo por meio do pecado, que levassem à realização do seu plano salvífico para a humanidade. O povo escolhido não nasce pelo físico, mas nasce do alto, da água e do Espírito, conforme João 3:5. Pela fé e pelo batismo em Jesus Cristo, povo digno da liberdade dos filhos de Deus, com o mandamento novo de amar como o próprio Cristo nos amou, tendo a missão de ser sal da terra e luz do mundo, a fim de que o destino final seja o reino do Pai, mas um destino construído individualmente pela ação da sua própria liberdade em pertencer a Deus até o fim dos séculos.